Bom sábado, igreja. Como é bom a gente passar as primeiras horas do sábado na casa do Senhor, né? Entre amigos, entre irmãos. Quero saber aqui quem durante essa semana fez o culto em casa, fazendo parte da semana de oração. Teve alguém aí? Louvado seja o nome do Senhor, muita gente. Gostaram? É bom quando a gente se reúne em família para orar, não é? A gente está acostumado a fazer isso na igreja, e é muito bom quando a gente está junto com um monte de irmãos, um monte de gente, um monte de amigos, mas quando a gente está ali na nossa casa, só a gente, é bem gostoso. Existem dois textos da Bíblia que aparentemente, num primeiro olhar, pode parecer que eles se contradizem. Eu queria analisar eles com você nessa noite, brevemente nesse momento de oração intercessória. O primeiro texto é Provérbios, capítulo 28, versículo 9. E é um texto famoso que diz assim: que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O texto diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aquele que não quer fazer a vontade de Deus, aquele que peca, a sua oração é abominável. E o texto de João, capítulo 6, versículo 37, no Novo Testamento, Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, de modo nenhum rejeitarei. Um texto diz que Deus abomina aqueles que não ouvem sua lei, e o outro diz que aquele que vem até Deus, de jeito nenhum Deus o rejeita. E na nossa vida talvez você oscile entre esses dois versos. Em algum momento da sua vida você acha que é pecador demais para Deus te ouvir. Em algum momento da sua vida, ouvindo um sermão, ouvindo uma mensagem, você lembre que Ele nunca rejeita ninguém. E tem na Bíblia tem uma história que equilibra bem esses dois mundos. É a história de Jonas. Jonas sabia qual era a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Jonas fosse pregar em Nínive. Jonas ouviu a vontade de Deus. Jonas se negou a ouvir a vontade de Deus. Jonas deu as costas para a vontade de Deus e foi para o caminho oposto a Nínive. Foi na outra direção. E o que aconteceu, você sabe bem. O barco que ele estava entrou no meio de uma grande tempestade. E para que a tempestade cessasse, era preciso jogar Jonas no mar. Você já esteve em alto mar? Você já viu ondas gigantes e um céu escuro? Quando Jonas é jogado na água, Jonas só sabia de uma coisa: iria morrer. E nessa hora, aquele homem que deu as costas para Deus, aquele homem cuja oração seria abominável, faz uma oração enquanto se afoga. Acredito que ele nem tenha conseguido pronunciar muitas palavras, porque ele foi afundando. E ele afundou bem rápido, diz o texto bíblico, porque quando ele está dentro da barriga do peixe que o engoliu, ele conta essa história para a gente. Está em Jonas capítulo 2. Ele fala exatamente o que aconteceu na hora que ele caiu na água, que oração ele fez. Ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e Tu me ouvistes a voz. Deus o ouviu. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo?
As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, até tocar a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas praticamente morreu afogado. Ele não chegou a falecer, mas enquanto ele descia, sem poder respirar, ele orava como sua última oração, no desespero de um homem que tinha andado para longe de Deus. E Deus ouviu a sua oração, porque aquele que vai até Deus, de modo nenhum, Ele o rejeita. Quando o texto diz que a oração daquele que não ouve a lei de Deus é abominável, está dizendo daquele homem que está andando contra a vontade de Deus de propósito. Ele sabe qual é a vontade de Deus, mas ele não quer fazer a vontade de Deus. Mas o dia que esse homem resolver voltar para a direção de Deus, tenha feito o que ele tiver feito, tenha andado a distância que ele tiver andado para longe de Deus, o dia que ele voltar e olhar para o Senhor será a sua salvação. O texto de Jonas termina assim: com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, ao Senhor pertence a salvação. Eu não sei qual a sua situação, não sei quantos pecados você tem, não sei quantos passos para longe de Deus você já deu, mas Deus não é do tipo que quando você está lá se afogando, Ele fala assim: ah, agora você me chama. Deus é do tipo que diz assim: você está me chamando? Então eu sou a sua salvação. E é por isso que nesse momento nós vamos cantar a música que fala de salvação, Graça Excelsa. E eu quero convidar você a andar até os pés de Jesus. Venha até aqui na frente e traga a sua vida até Jesus, os seus pecados até Jesus, o que é que seja, mas venha até Cristo, porque nessa noite eu vou fazer uma oração de consagração da sua vida a Deus, de perdão pelos seus pecados, de arrependimento. Você não está se afogando, isso aqui não é um mar, mas venha até aqui à frente, para que a gente ore juntos para o Deus da salvação. Venha cantando. Entramos na Tua presença, Senhor Deus. Não temos nenhum mérito, não somos dignos de nada, mas nós estamos aqui buscando a Tua presença para lhe rogar o perdão pelos nossos pecados, Pai. Durante essa semana, desde o último sábado até agora,
nós temos vivido as nossas vidas, cada um da sua maneira. Em alguns momentos durante essa semana nós com certeza deflagramos a Tua lei, com certeza fizemos aquilo que não é a Tua vontade. E é por isso que agora, Senhor Deus, clamamos que o Teu Espírito nos dê o Teu arrependimento. O arrependimento verdadeiro que há em Ti. Nos mostra, nos revela aquilo que fizemos de errado, Senhor Deus, para que possamos não somente tentar corrigir, como também nos arrependemos das coisas que temos feito contra Ti. Mas muito obrigado, Senhor, porque a despeito do que tem acontecido essa semana, hoje nós temos o privilégio de estar aqui juntos nesta igreja, diante do Todo-Poderoso e do Misericordioso Deus, em quem confiamos nossas vidas, e o único que pode nos dar a salvação. Por favor, Senhor Deus, limpa o nosso coração. Se houver culpa, dor, ódio, qualquer sentimento, que ele seja completamente limpo nessa noite, para que este dia de sábado seja um dia na Tua gloriosa presença. Faz quase 15 dias que essa igreja se reúne aqui. Faz quase 15 dias que todas as noites nós de alguma maneira estamos reunidos, estamos orando. E nós queremos consagrar nossas vidas a Ti, Senhor Deus. Queremos sair hoje daqui, Pai, mais próximos de Ti. Um passo a mais dado no caminho da santificação. E que esse sábado seja um sábado de reavivamento para a Tua igreja aqui na Alvorada. Abençoa cada um de nós que está vindo aqui, aqueles que ainda vão vir nas outras programações, ao pastor Nastrini ao falar, que tudo seja regido pelas Tuas poderosas mãos. No nome de Jesus, amém. Volte cantando. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Eu gosto muito da última estrofe desse hino, quando diz que para sempre nós teremos a oportunidade de estar louvando o nome do Senhor, cantando da graça de Jesus. Agora, esse dia pode chegar, a gente não sabe quando ele chegará. Sabemos que está muito perto, mas nós temos o privilégio de, mesmo aqui nesse mundo, em meio às lutas e dificuldades, estarmos bem juntos a Cristo. E no 392. E nós vamos então agora, depois desse momento de oração, momento onde entregamos o nosso coração ao Senhor, nós iremos agora clamar ao Senhor que Ele nos dê a graça de nos sentirmos bem junto dEle, para que ao ouvirmos a Sua palavra, essa palavra chegue com uma força poderosa em nosso coração.
Vamos preparar o nosso coração cantando Bem Junto a Cristo. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim ao teu peito. Sim ao teu peito, eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-lhe paz e perdão. Ó Salvador, dá-lhe paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Dela no além. Dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todos teu grande amor. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, desde o sábado último estamos aqui abrindo, estudando e meditando em Tua Palavra. Nesta noite, mais uma vez, fala ao nosso coração através do tema que temos separado para a nossa reflexão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, quase vencendo a semana, não é? Certamente para alguns, como disse o pastor Diego, ela foi mais intensa, para outros mais leve, mas afinal estamos aqui pela graça de nosso Senhor e isso é que importa bastante. Quando estava vindo para cá hoje, eu percebi que o tempo deu uma mudada brusca na temperatura, não é? E eu imaginei assim, nós vamos ter poucas pessoas lá, porque quando muda o tempo, o adventista, ele se encolhe um pouco. O adventista é igual picolé, se faz muito sol ele derrete, mas se faz muito frio ele enrijece. Mas eu percebi que vocês não são nem picolé e nem pedra de gelo, porque um bom grupo de pessoas está aqui, amém? Nessa noite e amanhã, pela manhã, nós vamos estudar 2 temas sobre a missão do remanescente. Nós escolhemos como tema geral, vocês sabem disso, desde o sábado passado, a igreja remanescente e o tempo
do fim. E estivemos estudando nossas origens, também estudamos sobre aquilo que nós temos de diferença das demais denominações, embora Deus tenha seus filhos como uma igreja invisível nas outras denominações também. Estudamos sobretudo na quarta-feira, porque estamos tão perto do término da história terrestre, diante de tudo aquilo que Jesus mencionou e está acontecendo bem perto de nós, ao nosso redor, essa explosão, esse pluralismo religioso, não é? É até uma palavra que dá um pouco de dificuldade de falar, pluralismo religioso. Tantas religiões, tantas denominações por aí afora. Isso é uma evidência de Mateus 24 e também Lucas capítulo 21. Surgirão muitos em meu nome, pregarão, ensinarão, mas eles serão falsos profetas. E nós vimos e provamos através do Apocalipse, capítulo 16, não é? Que essas falsas religiões vêm em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus, como se fosse uma obra de Deus. Muito bem. Então hoje e amanhã pela manhã, nós temos como objetivo o nosso comprometimento diante de tudo isso que temos analisado. Porque a semana seria incompleta, não é, irmãos? Se nós terminássemos somente com estudo histórico, doutrinário, ou mesmo teológico, como foi um dia ou outro, mais profundamente falando. Nós precisamos agora ir para a prática do nosso estudo. A teoria é uma teoria que não nos deixa dúvidas. A Bíblia é a palavra de Deus, vimos isso no domingo, que ela veio por revelação e inspiração. Ela é a única regra de fé, é a única verdade absoluta. A Bíblia nos ensina qual é o caminho do remanescente, como é o povo remanescente. A Bíblia nos diz que nós somos, pelas características que temos e possuímos, esse povo remanescente, o restante ficou fiel à palavra de Deus, seus ensinamentos. Mas agora é necessário que nós tenhamos um compromisso com tudo isso que nós somos e que nós temos a declarar e a pregar e a ensinar para o mundo que está ao nosso redor. Então, dentro desse comprometimento, há dois fatores muito importantes que vamos estudar no tema dessa noite. O primeiro deles é, se eu sou cônscio dessa missão, por que na minha vida espiritual, às vezes eu não tenho obtido muito sucesso? Porque eu não tenho levado almas para Jesus? Porque eu não tenho falado da palavra, eu me intimido às vezes, até mesmo de declarar quem eu sou, que igreja eu pertenço? Porque às vezes eu me envergonho diante de uma situação ou outra, de defender alto a bandeira do adventismo? O primeiro ponto é, se eu sou cônscio dessa verdade, porque às vezes eu me inibo, eu me acabrunho, eu fico de uma maneira ou de outra timidamente oculto e não declaro quem eu sou e como eu sou e por que sou distinto e diferente. O segundo ponto é o seguinte: se eu tenho consciência da igreja remanescente, eu não tenho dúvida da doutrina, e eu pertenço a essa igreja 5, 10, 20, 30, 40, 80 anos, 70 anos, não sei, cada um tem um tempo nessa igreja, por que às vezes eu não tenho tanto sucesso na minha carreira espiritual como indivíduo, crescendo na minha vida espiritual desde que me encontrei com Jesus? Então, o primeiro passo, porque eu não tenho sucesso para levar almas aos pés de Jesus, se essa é a igreja verdadeira. O segundo, porque eu individualmente não cresço e não venço alguns pecados que me acompanham há muito tempo e eu não consigo desarraigá-los de mim. Então, nessa noite nós vamos basear nosso estudo em Isaías, capítulo 6. O grande profeta do Antigo Testamento, respondendo essas duas inquietudes da nossa alma. Isaías capítulo 6, versículos 1 até o 8. A visão de Isaías é o título, e o seu chamamento, ou seu chamado, nós poderíamos dizer em português. Iniciando no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele,
cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi um dos profetas de maior tempo, no sentido do ofício do Antigo Testamento, ele e Jeremias. Isaías pregou mais de 40 anos, exortando o povo, dando mensagem de advertência e sendo, acima de tudo, perseguido. Porque naquela época, quando o profeta chamava o povo à santificação, chamava o povo a se unir novamente a Deus, chamava o povo dos caminhos distantes, idolátricos que andavam, para volver a sua vida dentro da lei e dos estatutos do Senhor, ele era odiado tremendamente. Mas Isaías continuou a sua missão, mas aqui é o início de tudo. Aqui é quando ele foi chamado para desempenhar essa missão. Essa época é mais ou menos o ano 740 antes de Cristo, 8º século antes de Cristo. E nós temos o tempo exato do chamado de Isaías, porque diz: no ano da morte do rei Uzias. E Uzias morreu aproximadamente 740, 741 antes de Cristo. Ele foi levado em visão a ver o santuário celestial e o trono de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. No ano que morreu Uzias, Deus me chamou para um ofício sagrado. E eu, em visão, certamente pela primeira vez, eu contemplei o trono de Deus no céu, o lugar santo. Eu contemplei também toda a hoste angelical de serafins que estava ao redor dele. E eu vi quão pequeno eu era e quão pecaminoso eu era, diante de tamanha santidade em que fui confrontado nessa visão. É isso que ele está mencionando. Quando ele diz que eu vi o Senhor, na realidade, nós podemos colocar aqui com até um percentual bem largo de acerto, que era Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e sobreviveu, mesmo em visão, não é possível. Então, quando ele diz eu vi o Senhor, poderíamos colocar a santidade de Jesus, unindo ali também a Trindade, na sua glória refulgente, que estava naquele lugar celestial. Serafins estavam por cima dele, e diz que esses anjos tinham 6 asas. Nós temos querubins, temos anjos, temos arcanjo, no caso Miguel, que é Jesus Cristo, Mig, semelhante, El, contração de Elohim, Yahvé, que quer dizer Deus. Então Miguel, o arcanjo, Jesus Cristo, a palavra no hebraico Michael, significa aquele que é semelhante a Deus. Quem é semelhante a Deus senão Jesus Cristo? Ele é Miguel, o arcanjo que aparece. A ordem máxima, aquele que é também o comandante das hostes angelicais. Mas abaixo existem os serafins, que são os guardiães do trono celestial da divindade. 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, num sinal de reverência, de humildade, de submissão, e com 2 eles voavam. Ordem máxima dos anjos que estavam ali como cobridores do trono. E eles lançavam um louvor a Deus, perceberam? O versículo 3 diz que eles olhavam um
para o outro, e diziam assim: Santo, 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 3 vezes, é o Senhor dos exércitos, El Shaddai, Senhor dos exércitos, El Shaddai. Porque eles diziam 3 vezes a palavra santo? Essa expressão aparece só no livro de Isaías, a palavra Senhor dos exércitos, mais de 50 vezes. Ele é um dos que mais fala sobre El Shaddai, o Deus que vem para vingar, o Deus que vem para vencer, o Deus que vem exercer justiça pelo seu povo e livrar o seu povo dos inimigos. Mas em todo o Antigo Testamento, essa expressão El Shaddai, Senhor dos exércitos, aparece mais 200 vezes, mostrando que o nosso Deus é um Deus forte, poderoso, é um Deus onipotente. Oni quer dizer o máximo da onipotência do Todo-Poderoso, não existe ninguém além dele. Mas 3 vezes a palavra santo aparece aqui. Alguns teólogos têm dito que isso seria uma referência à Trindade, irmãos. Quando Isaías é levado ao trono de Deus, ele estaria como que contemplando a glória da divindade. E a divindade são 3 pessoas, mas uma divindade. É um Deus no sentido de uma divindade, mas são 3 pessoas distintas, separadas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em algumas ocasiões no Antigo Testamento, você não encontra os 3 unidos, como falando Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não há isso no Antigo Testamento. Mas há nomes da divindade em que os 3 estão unidos. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus, aparece aí então Deus, o Pai, não é? Os céus e a terra. A terra, porém, era vazia e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então já aparece o Espírito Santo aí. Quando você vai ali, um pouco mais adiante, versículo 26, 27, diz: façamos. Primeira pessoa do plural, façamos nós. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se é a primeira pessoa do plural, tem que ter mais de um. Então, você não vai encontrar Deus, Jesus e o Espírito Santo no Antigo Testamento, como há referência no Novo Testamento. Ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo diz lá em 1 Coríntios, terminando a carta, não é? 2 Coríntios 13, 13, a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos vós. Aparece os 3, mas aqui aparece várias vezes a expressão santo, santo, santo. Isso poderia ser uma referência à Trindade dentro da divindade. E ele está ali diante daquela glória agora, do céu. E quando ele olha para ele mesmo, ele sente quão pequeno, quão pecador, quão imundo, quão maculado ele era diante daquela glória resplandecente da santidade celestial. É interessante quando ele fala no verso 4, que a glória era tão potente, e a glória era tão resplandecente, que as bases do limiar, os portais, se moviam à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça, para que ele não pudesse ser fulminado em visão, pela glória da divindade que ele estava contemplando. Tamanha a pureza, a parte imaculada da divindade e a santidade. Mas eu quero mencionar no tema dessa noite 6 passos para o sucesso espiritual e responder as 2 questões que coloquei no início da nossa mensagem. Por que não tenho sucesso em trazer pessoas aos pés de Cristo? Por que não tenho santificação suficiente para dizer: vem, Jesus vai te salvar, e as pessoas já estar comigo no sábado seguinte à igreja? E por que às vezes na minha vida individual eu não consigo andar no caminho da santificação, desde que aceitei a Jesus, crescendo os degraus da santificação? O que está acontecendo? Há 6 passos aqui em Isaías para todo aquele que quer ter sucesso na vida espiritual. Vamos analisá-los rapidamente. Ao capítulo 5, há alguns versos interessantes, quando Isaías, antes de receber o chamado, já se aventurava, como qualquer um de nós, antes de nos consagrarmos para a missão que Deus nos chama, fazemos também.
Isaías já era, como vou dizer, um pregador em meio aos israelitas, freelancer, de livre e espontânea vontade. Ele não havia sido chamado oficialmente, mas se aventurava a exortar o povo. E quando você vai ao capítulo 5, veja só que tipo de sermão ele gostava de pregar. Por exemplo, o versículo 7 do capítulo 5 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. E o que ele fala dessa vinha? Ele está dizendo no versículo 5: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. Por quê? Porque a vinha de Israel estava contaminada, estava idolátrica. E ele está dizendo para o povo: vocês que são a vinha de Israel, Deus não tem mais cuidado de vocês. Vai derrubar a sebe, o muro, vai deixar os inimigos entrar, devastar, porque vocês não estão santificados diante de Deus. Todos eram ruins, ele era santo. Quando chega no versículo 8, diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Vocês estão como grileiros, ele está dizendo aqui isso. Estão grilando terra dos outros, tomando aquilo que não pertence, do menos favorecido, e vocês estão enriquecendo à custa dos mais pobres. Isso é indigno diante de Deus. Ele está com o dedo em riste, apontado para as pessoas, acusando os pecados nesse sermão antes do seu chamado. Verso 11: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. Havia alcoólatras no meio do povo. Ele está dizendo: vocês são pecadores, eu sou justo, eu sou santo. Ai de vocês que bebem. Verso 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de ferro. Quer dizer, pecado para vocês não é pecado. Ele está acusando. Vocês ferem a lei de Deus, destroem o mandamento de Deus e diz: não, isso não é pecado, isso foi um engano. Mas nós não pecamos. Verso 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Verso 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Verso 22: ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. E assim era o sermão dele. Um homem, ainda antes do seu chamado, que se achava justo, se achava como fariseu diante do publicano. Ele era mais consagrado que o publicano. Todos os outros eram pecadores. Mas quando ele tem a visão de Deus no céu, notem agora o que ele diz no verso 5 do capítulo 6. Então disse eu: ai de... Agora o ai foi para ele, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos... Para quem foi o ai? Foi para o profeta. O primeiro passo para aquele que deseja ter sucesso, meu irmão, minha irmã, na vida espiritual, é a confrontação. O que quer dizer essa palavra? Confrontação quer dizer confrontar-me com Jesus, confrontar-me com Deus, confrontar-me, colocar-me frente a frente com a palavra e autoanalisar-me, confrontando com a santidade. Aí realmente os meus erros, os meus pecados, quem eu verdadeiramente sou é que vai aparecer. Isaías estava se confrontando com pessoas humanas, pecadores como ele mesmo. E a tendência do ser humano é sempre analisar se estamos mais santificados ou menos consagrados, comparando-nos com a irmã A, com o irmão B, com o ancião C ou com o pastor D. Esse é o erro nosso. Mas quando nós olhamos para Jesus e a santidade de Deus e a sua palavra, e fazemos uma introspecção, uma autoanálise interior, uma introspecção, confrontando-nos com a palavra e com Deus, nós vamos dizer: ai de mim, tenho muito ainda para crescer na santificação. Ele estava apontando um dedo, mas ele esquecia que 3 dedos, como nós dizemos, apontam para nós mesmos, né? Quando nós apontamos um dedo para falar do defeito do irmão,
tem 3 que apontam para mim. Nós esquecemos isso. Nós dizemos, você é isso, está vendo? Você disse que ia deixar esse seu pecado, olha você fazendo de novo. E esse rapaz aí, pastor, não dê cargo para ele não. Ele disse que ia melhorar, não mudou nada esse ano, não dê cargo, deixa assim. Olha, pastor, essa irmã aí, se eu fosse o senhor, esquece. Porque isso é pior que Maria Madalena, não tem mais perdão para ela. Quando nós nos confrontamos com as pessoas, quão aptos nós somos para sermos bons, né? Nós sempre somos melhores. Isaías estava nesse nível antes do seu chamado. Ai de você que faz isso, ai de você que faz isso, ai de você, o juízo de Deus vai vir, a justiça de Deus, você vai estar no fogo da morte. Quando ele olhou para ele, ai de mim que vou perecer. Primeiro passo, confrontação. O segundo passo está agora no verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca. Por que o serafim fez isso? Porque no segundo passo, ele confessou o seu pecado. Quando ele teve a confrontação, sentiu o pecado, ele diz aqui no final do verso 5, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então o segundo passo, antes de ser purificado, é a confissão. Confissão é algo que nós precisamos fazer diariamente. E você pode dizer assim, mas pastor, Deus não conhece tudo que eu faço, Ele não é onisciente? Sim. Ele não é onipresente? Não está em todos os lugares, ao mesmo tempo, com todas as pessoas? Sim. Mas Ele quer que você humildemente renuncie o ego e confesse o pecado. E a confissão verdadeira, diz Ellen White no livro Caminho a Cristo, envolve 2 passos. Primeiro deles, arrependimento pelo que fez. Segundo, tristeza e abandono do mesmo. Então isso é confissão verdadeira. Todas as vezes que eu confesso e volto a cometer, não confessei verdadeiramente e não arrependi verdadeiramente. O verdadeiro arrependimento compreende tristeza pelo pecado, pelo ato, e afastamento do mesmo. Voltou você a cometer algo que tinha cometido o ano passado, ou a semana passada, não se arrependeu ainda verdadeiramente. Quando arrepender-se verdadeiramente, terá forças para não voltar a cometer aquilo novamente. Quando Isaías se viu diante do trono, diante da glória, ele disse assim, os meus lábios são impuros, eu sou impuro, e eu habito num povo, no meio de um povo também de impuros lábios. Essa confissão vem lá do íntimo da alma. Veja, por exemplo, Provérbios 28, versículo 13, o que diz. E esse é um dos problemas maiores, porque não alcançamos sucesso em nossa vida espiritual, quer individual, quer no compromisso com a missão da igreja, de levar o evangelho da igreja remanescente. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você não tem prosperado na sua vida espiritual? Veja o que esse verso diz. Você não tem tido sucesso em levar alguém para Jesus? Veja o que esse verso diz. Ele está falando para nós nessa noite. Aquele que se mantém no pecado jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Há um verso um pouco mais pesado que esse ainda. Está em Salmo 66, versículo 18, fazendo um paralelo com Provérbios 28. O salmista, colocando na mesma situação, 66, 18 de Salmos. Se eu no coração contemplar o pecado, o Senhor não me ouvirá. A versão mais antiga, que é a revista e corrigida, diz, se eu mantiver o pecado em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele está dizendo. Porque às vezes não tenho tido sucesso, parar um pouco para fazer uma confrontação, e então ter uma confissão,
que é o segundo passo, mas do fundo da minha alma, confessar a Deus. Voltando a Isaías capítulo 6, irmãos. O que acontece depois que eu confronto e verdadeiramente confesso e me arrependo daquele pecado para nunca mais voltar a ele, como a mulher adúltera, lá de São João capítulo 8. O que acontece? Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, mas só quando eu confesso e deixo. Veja que existe uma palavrinha conclusiva no início do verso 6, diz assim: então. Então quer dizer uma conclusiva. Um dos serafins voou para mim. O terceiro passo para aquele que quer alcançar sucesso na vida espiritual é purificação. Ser purificado. Mas isso não é obra minha. Isso não sou eu que consigo. Isso não vem de mim, não é pela força humana. Isso é algo sobrenatural que acontece fora de nós, em nós. É o poder de Deus que nos purifica. O Espírito Santo que nos dá força. É Deus quem nos dá poder para vencer e não voltar mais àquilo que eu verdadeiramente, honestamente confessei, arrependi e deixei. Então agora eu sou purificado. Então, só então, o serafim voa e purifica os lábios de Isaías. O quarto passo é o final do verso 7. E perdoado o teu pecado. O quarto passo é o perdão. A irmã White diz que perdão e santificação é a mesma coisa. O perdão e justificação juntamente com depois a santificação. Então, primeiramente eu vou a Cristo, tendo me confrontado com a Bíblia e com Deus. Arrependo verdadeiramente, confesso do fundo da minha alma. Agora vem a purificação, e ao ser purificado, eu sou perdoado diante de Deus. E o perdão é uma coisa maravilhosa, porque o perdão e a justificação me coloca diante de Deus como uma pessoa ao nível daquilo que Jesus fez por mim na cruz em meu lugar, como se eu fosse novamente puro, santo e imaculado, através daquele sangue derramado em meu lugar. Então Deus me aceita novamente como seu filho, porque agora eu estou vestido com vestes brancas, purificado no sangue de Jesus. Não é por mim, eu não consigo fazer essa purificação, isso tem que vir do Espírito Santo, num coração verdadeiramente arrependido. Muitas pessoas já leram, outras pessoas até têm frases famosas do grande teólogo da Idade Média, chamado Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Santo Agostinho foi um dos homens que idealizou a teologia cristã, logo no seu princípio. Quase não havia comentário bíblico, explicação para a palavra de Deus. E ele foi um dos grandes intelectuais, dos pais da igreja. Ele disse uma frase muito bonita, que eu guardo sempre comigo. Ele diz assim: tu nos fizestes para ti, ó Deus, e o nosso coração se inquieta até que se não acha em ti. É por isso que o ser humano nunca vai deixar de ter um vazio dentro do peito, porque Deus nos fez para Ele, e o ser humano está inquieto enquanto não se encontra em Deus. Isso é lindo. Mas Santo Agostinho, antes de ir para o seminário, é o que pouca gente sabe, tinha uma vida muito devassa, de orgias e outras coisas da carne, como ele conta. E após ir para o seminário, se tornar o grande teólogo da Idade Média, um homem respeitado, já estava no campo de batalha há muito tempo, era um professor de teologia, um homem respeitado em Hipona, no norte da África, onde ele foi bispo durante muito tempo. Ele volta à sua cidadezinha natal para visitar a mãe. Estava indo da casa de uma tia para a casa da sua mãe. Por uma viela escura, a neblina havia caído, a noite estava fria, gélida, quase não se enxergava. Os postes estavam assim, com aquelas arandelas, ou como a gente dizia, candelabros ainda,
incandescente que se usava naquele tempo, não tinha luz elétrica. E ele percebe, ao longe, que ali na sua cidade natal, no meio da noite, voltando para a casa da mãe, uma mulher se aproximava em sua direção. Era uma daquelas do seu tempo de juventude, antes de ir para o seminário. E Agostinho agora, já padre, um homem santificado por Deus para aquela missão, vai para o outro lado da calçada. E aquela mulher vem ao seu encalço, num rasgo de furor, de ira, sentindo-se a megera de todas, desprezada por alguém que usou a ela durante o seu tempo de juventude e agora rejeitava. E ela corre ao seu encalço e ele apressa, e ela corre mais e ele se apressa, e de repente ela chega próxima, ofegante, e puxa-o pelo ombro. Diz assim: Agostinho, sou eu, você não me conhece mais? E ele disse: eu sei que é você, mas eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais aquele Agostinho. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu tenho a vida agora nas mãos de Deus. Fui totalmente transformado. Será que todos nós poderíamos hoje, frente a uma situação de embaraço, talvez não como essa, mas em outras situações da vida, em outras áreas, dizer como ele disse: eu não sou mais eu. Sou uma outra pessoa, Senhor, totalmente transformado pela Tua graça. Não sou mais aquele, eu não sou mais aquela. Eu não faço mais aquilo, eu não vou mais àquele lugar como eu ia, ou como eu andava, ou como frequentava. Quantos de nós poderia dizer que está purificado totalmente e perdoado? O quinto passo vem no verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E aparece mais uma vez na primeira pessoa do plural, uma evidência da Trindade. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O quinto passo para aquele que quer ter sucesso na vida espiritual é a capacitação. Capacitação. Mas olha o que diz o início do verso 8. Depois disto. Depois do quê? Depois da confrontação, percebe? Depois da confissão e verdadeiro arrependimento. Depois da purificação e do perdão. Só depois disso é que Deus agora diz a Isaías: agora você está purificado, agora você está santificado, agora eu vejo que realmente você está consagrado, então eu quero te capacitar. Você vai por nós para essa missão. Eu acho interessante que a Bíblia é fantástica com essas pequenas palavrinhas que nos levam a concluir em nossa mente o assunto. Por exemplo, se o versículo 8 não começasse com essas duas palavrinhas, depois disto, parece que nada anteriormente teria valor, que eu não precisaria me consagrar, me confessar, me santificar. Mas a Bíblia está dizendo, só depois disso é que Deus agora dá capacitação a Isaías. Ele estava preparado. Deus não chama somente os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa teu nível. Deus não se importa com os diplomas, com os graus. Deus não se importa. Quando Ele chama, Ele capacita. Eu tenho visto ao longo de quase 30 anos de ministério, irmãos, em vários lugares onde já trabalhei, várias funções também, que não são os mais doutos que são os mais consagrados. Às vezes sim, para uma missão, para um trabalho, para um cargo, mas às vezes são pessoas simples, que nem ao menos concluíram o ensino superior, que numa quarta-feira chuvosa, você num cantinho do banco da igreja, quando quase ninguém está lá, aquele homem sobe, e Deus o torna tão capacitado e poderoso na palavra, que aquilo soa como uma seta que atravessa seu coração. Porque Deus, quando chama uma pessoa, Ele capacita. Não são nossos diplomas, nosso grau, nosso nível, se falamos bem, se falamos mal, se somos ricos ou pobres. Mas a capacitação vem do Senhor.
Essa é a realidade. Então vem o último passo, final do verso 8. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Somente agora, Isaías estava realmente preparado para dizer: Senhor, agora eu sei que apontar o dedo para os outros, dizendo: ai de você que faz isso, ai de você que faz, como eu fazia, eu era o mais miserável de todos, e acusava a eles de serem mais pecadores que eu. Agora eu sei, Senhor, após confessar o meu pecado, me santificar, e pelo Teu Espírito Santo receber como uma brasa viva, agora eu sei que eu estou preparado, então envia-me a mim. Porque agora espontaneamente, naturalmente, eu vou fazer o Teu trabalho, eu vou cumprir a Tua missão. Irmãos, aqui estão 6 passos poderosos para todo aquele que quer obter sucesso na vida espiritual e na vida individual ou da missão da igreja. Talvez nós tenhamos que repensar um pouco o modelo organizacional. Se a nossa ênfase não é por demais em cima de planos, ou cronogramas, ou estratégias humanas, sem o poder de Deus. Talvez é hora de repensar, se não estamos individualmente fazendo planos, ou querendo avolumar a matéria de conhecimento, para então ser douto ao falar com uma pessoa e trazê-la para Jesus. Talvez nós estejamos enganados, corporalmente e individualmente também. Talvez seja a hora de ter o menos eu, ter o menos plano, e dizer assim: Senhor, o que queres que eu faça? Eis-me aqui, envia-me a mim, sou um vaso nas tuas mãos, purifica-me, reconstrua-me, para que eu possa te servir verdadeiramente. Conheci Irene Michels quando era pastor em Curitiba. Uma mulher que durante 22 anos trabalhou como cobradora de ônibus dentro de Curitiba. Levantava 4 horas da manhã, pegava o primeiro ônibus que passava, ia para a garagem e lá assumia o seu posto até as 2:30 da tarde, todo dia. Pouco tempo ela se tornou adventista do 7º dia. Num segundo casamento difícil, após ter entrado para a igreja, depois de 1 ano e pouco, o seu companheiro tornou-se um alcoólatra inveterado. E ele, que era bem mais novo que ela, começou a dar problemas inimagináveis. Mas aquela mulher tinha consagrado a sua vida a Deus. Aposentada, com problema nas pernas, quase problema de trombose. Ela tinha dificuldade para ficar em pé muito tempo, mas ela se consagrou a Deus. Disse: Senhor, o que queres que eu faça? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou uma nova mulher agora em teus caminhos. Eu quero que o Senhor me diga qual é a minha missão, o meu compromisso. Eu não sou estudada, eu não sei pregar, eu não sei falar, não sei dar estudos bíblicos, doutrina também, não tenho conhecimento ainda, mas alguma coisa eu posso fazer por ti. E Deus falou ao seu coração. E Deus disse assim: você vai distribuir folhetos. Parece uma coisa simples, a gente dá tanto folheto, não é? Ou tem no bolso, ou tem no carro. Você dá no pedágio, dá no ponto de ônibus, você dá na circular, dá em qualquer lugar, não é? Mas ela teve um plano pelo Espírito Santo. Se eu levantava às 4 horas para ganhar meu pão, por que eu não continuo levantando 4:30 para distribuir folheto nas filas grandes da capital curitibana? Filas do INSS, já a partir das 5 da manhã, filas para tirar o fundo de garantia, filas para o médico, filas para isso, filas para aquilo. E ela fez um pacto com Deus: Senhor, eu quero distribuir para ti esse ano 5.000 folhetos. Mas isso faz algum tempo. E no último ano que eu estive naquele distrito, fui visitar essa senhora. Marido com problema, dificuldade, ela tinha que deixar o alimento pronto desde madrugada, senão quando ela voltava, ele a espancava. Mas ela não desanimou. Ela pegava o primeiro ônibus, 5 e pouco da manhã, ia para o centro de Curitiba, procurava as grandes filas de pessoas. Nesse último ano que estive com ela, ela distribuiu 40.000 folhetos, num ano.
E ela me mostrou um caderno. Esse caderno ela anotava, com a sua letra ainda bem fundamental. Colocava lá a pessoa que tinha ligado para ela, entrado em contato com ela. E ali havia cartas de presidiários, que o folheto havia sido dado a uma esposa, quem sabe, um parente, um filho, lá na fila, e chegou a esse presidiário, agradecendo pela palavra de Deus. Uma carta do Nordeste, uma do Amazonas, uma do Rio Grande do Sul, algumas de Curitiba, e uma delas me chamou a atenção, era apenas de uma moça, ela dizia assim: por causa de você, eu hoje sou adventista do 7º dia. Eu não sei quantos frutos Irene Michels vai ter no céu, não sei, talvez nem ela saiba, do trabalho, da dimensão, mas uma mulher quando se consagra às mãos de Deus, uma pessoa que se consagra, não há limites para aquilo que o Espírito Santo possa fazer por ela. Deus abençoe você nessa noite. Você saia daqui meditando, refletindo: Senhor, como eu estou hoje? Eu estou melhor do que quando te aceitei anos atrás e fui batizado? Ou como estou no meu nível de santificação? A maneira de você comparar é olhar para aquilo que você era quando veio para a igreja e aquilo que você é hoje. Você cresceu ou você diminuiu? E Deus nos abençoe, que sejamos todos enriquecidos com o chamado de Isaías e meditemos que é necessário purificar, ser perdoado e então dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Amém. Amém, irmãos. Assim como o nosso Deus chamou Isaías, Ele também nos chama e Ele quer nos tornar fortes, firmes e rígidos para vencer. Para isso nós só precisamos nos entregar a Ele diariamente. Minha entrega é o hino que nós vamos cantar para terminar o nosso culto. Vamos colocar em pé? Nessa noite nós vamos fazer uma oração de entrega a Deus, mas uma entrega que nós possamos dizer a Ele: Senhor, tenho feito isso também algumas outras vezes, e há um ponto ainda que eu preciso vencer, Tu sabes qual é esse ponto. Em meio à oração eu vou deixar que você ore alguns segundos, vou parar em determinado momento e você peça isso a Deus, que é dele que vem a força, não é de nós. É do Espírito do Senhor essa purificação. Que Ele nos dê então condições de nos tornarmos vasos de bênçãos, receptáculos e transmissores do Seu Evangelho de uma maneira mais plena. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graças nessa noite, porque nos trouxestes aqui a Tua casa de oração. Obrigado, Pai, pela semana de atividades,
de lutas, de afazeres, mas acima de tudo, obrigado porque a tua graça se renovou juntamente com tua misericórdia a cada manhã em nossa vida. Agora estamos aqui e acabamos de refletir sobre o chamado de Isaías. Ele era um homem impuro também, um pecador, era uma pessoa que se achava melhor que as outras, mas em determinado momento tu o achaste, o chamaste, e ele foi um grande pregador por mais de 40 anos. Por isso nessa hora, Senhor, queremos que tu nos capacites também. Permite que tiremos de nós tudo aquilo que está impedindo de sermos receptáculos de tuas bênçãos. Ajuda agora a esse teu filho, a essa tua filha, a esse jovem, a esse irmão, a essa criança que está em nosso meio, quando pedir a sua oração individual, respondendo com o teu poder e com a tua graça. Pai amado, pela tua graça, pelo teu amor, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, sairemos desse santuário nesta noite com a certeza plena de que tu nos ouvistes. Dá-nos agora capacitação para desenvolvermos a missão que nos confiastes. Pedimos uma noite feliz, teus anjos nos acompanhem até os portais da nossa casa. Em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor.